Olá, adoradores! O salmo de hoje é o Salmo 53, que tem como título Ao Mestre de Canto sobre Maalate, Masquil de Davi. Esse título descreve para nós o autor, o público e a melodia ou instrumento da música. Esse salmo é essencialmente uma repetição do Salmo 14. Ambos os salmos são atribuídos a Davi, mas no título deste salmo há o acréscimo das palavras Maalate e Masquil. A palavra Maalate ocorre apenas aqui e no título do Salmo 88. Não há consenso sobre sua tradução, mas a suposição mais coerente é que ela se refere a um instrumento musical. Quanto ao termo Masquil de Davi, embora também não haja consenso sobre sua tradução, vemos que é mais um dos 13 salmos masquil, indicando que é uma poesia contemplativa. Como nós já vimos, este salmo é essencialmente uma repetição do Salmo 14, com algumas pequenas modificações que podem ter ocorrido para atender à necessidade de alguma aplicação especial de sua verdade. É possível que Davi, ou um dos músicos do santuário, revisou o salmo original para adequá-lo a uma nova situação. Talvez para dar fé e coragem a Israel no meio de um desafio nacional, como a ameaça de invasão ou o cerco de algum inimigo. Essa é uma boa prática, adaptar cânticos antigos para celebrar novas experiências com o Senhor. No versículo 1, vemos que Davi olhou para aqueles que negavam a existência de Deus e chegou à conclusão de que eram tolos. A ideia por trás desta antiga palavra hebraica traduzida como tolo é mais moral do que intelectual. Davi não tinha em mente aqueles que não eram suficientemente inteligentes para compreender Deus, até porque ninguém é tão inteligente para isso. Davi tinha em mente aqueles que simplesmente rejeitam a Deus. Portanto, o seu ateísmo é tanto prático quanto teórico. Esse ateu não apenas não acredita em Deus, mas também age de acordo com a sua convicção. Davi diz isso por causa da clara evidência de que existe um Deus, tanto na criação como na consciência humana. Mas os tolos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, como afirmou o apóstolo Paulo. A palavra hebraica para tolo neste salmo é Nabal, uma palavra que implica perversidade agressiva, bruta, vista claramente em Nabal, marido de Abigail, que mais tarde se tornou mulher do rei Davi. Você pode rever esse episódio clicando no link que está aparecendo na sua tela. Davi achou significativo que o tolo não verbalizou sua falta de fé. Ele disse no seu coração, ou seja, em seu coração ele deseja que Deus não exista. Jesus traz uma explicação interessante sobre isso no capítulo 3 do Evangelho de João. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam expostas. Sendo assim, é muito mais confortável não acreditar em Deus e viver a seu bel prazer. A frase dita apenas no coração também nos lembra que é possível alguém dizer em sua mente que existe um Deus, mas negar isso com o seu coração e em sua vida. Alguém pode acreditar em Deus na teoria, mas ser um ateu prático na maneira como vive. Nos versículos 2 e 3, temos uma análise de Deus sobre a humanidade caída. Ele olha do céu para os filhos dos homens. Mesmo o homem desejando esquecer-se de Deus, ele nunca se esquece do homem. Ele sempre o está observando. E quando Deus olha do céu, procura alguém com entendimento, alguém que o busque. Claro que essa não é uma procura intelectual. Deus não procura se há alguém inteligente o suficiente para entendê-lo. A procura de Deus é mais no aspecto moral e espiritual. Ele procura homens que entendam seu plano eterno e que o busquem por causa da justiça. E se alguém realmente busca Deus, algo divino está acontecendo no interior dessa pessoa. As evidências aparecem. Alguém pode ser religioso e realizar rituais, mas não buscar realmente a Deus. Os homens muitas vezes buscam a ídolos que eles próprios criam e não buscam o verdadeiro Deus que reina sobre o céu
e a terra. Deus continua procurando, mas o que ele encontra é o homem desviado e totalmente corrompido pelo pecado. E quando Deus diz que não encontra ninguém que faça o bem, é porque de fato não há um sequer, pois ele conhece o coração de cada ser humano. Que imagem impactante da raça humana! Se a graça de Deus não reinar, não há ninguém que faça o bem. Charles Spurgeon disse que a humanidade caída e degradada é um deserto sem oásis, uma noite sem estrela, um monturo sem joia, um inferno sem fundo. Até o versículo 3, Davi considerou a profunda queda do homem. Agora, no versículo 4, ele trata do destino do povo de Deus neste mundo afundado no pecado. O povo de Deus parece ser um povo frágil, mas Davi afirmou que, na realidade, aqueles que praticam a iniquidade é que são realmente frágeis e vulneráveis. À primeira vista, parece que eles são os mais fortes, que eles estão em vantagem, enquanto o povo de Deus parece estar à mercê dos tolos e corruptos deste mundo. Quando chega no versículo 5, este salmo se afasta de forma breve, mas significativa, das palavras do Salmo 14. Foi nesse ponto que ele foi ligeiramente modificado, ao que parece, com o objetivo de ser usado no encorajamento do povo de Israel em algum momento difícil para a nação. O salmista confiava que Deus colocaria o inimigo em grande temor, onde realmente não havia motivos para temer. Deus já havia feito isso em outras ocasiões, enviando um medo infundado aos corações dos inimigos de Israel. Mas, ao que parece, não foi apenas o fato do tolo ter negado a Deus que provocou o Todo-Poderoso, mas sim o ataque do tolo contra o povo de Deus. Com isso, podemos deduzir que atacar o povo de Deus é tão tolo quanto negar a existência de Deus. O salmista sabia que Deus era um refúgio para o seu povo e que os que praticavam a iniquidade nunca venceriam. No entanto, aquilo era difícil de ver no momento imediato. Por isso, ele terminou este salmo expressando o seu grande desejo, que Deus trouxesse a vitória sobre os inimigos, conforme ele havia prometido ao seu povo, antecipando a alegria que isso causaria em seus corações agradecidos. E no salmo de amanhã, vamos ver outra canção de Davi sobre livramento. Desta vez, foi o escape que Deus lhe deu quando os zifeus o denunciaram ao rei Saul por 2 vezes. Vamos relembrar esse episódio amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!